A visão do vale dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam secos esses ossos, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos, hein? É possível, profeta? É possível, profeta? Então respondi: Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Então Deus disse para ele o seguinte: então, profeta, profetiza. Profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos, ouvi a palavra do Senhor. Essa palavra aqui de ouvir é: o Espírito e a noiva dizem: vem, escuta o que o Espírito diz às igrejas. Escuta aí, se é possível. A maioria não escuta. Desobediente é treva. É o mundo que nós estamos vendo aí, infelizmente. E esses tempos o que é? Segue a si mesmos. Então profetiza, pediu para ele profetizar. Ouvi a palavra do Senhor. Profetiza estes ossos e diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor. Então o profeta, ele atendeu. Por que é que Deus pediu para ele profetizar? Isso aqui é a obediência. Quer dizer, isso aqui tipifica o seguinte: que para Deus produzir vida é preciso ter obediência, senão não é luz. A obediência está ligada diretamente à continuidade, o estabelecimento da luz e do reino de Deus. Se não tiver obediência, não tem como fazer esses ossos reviver com tendões, com carne, ou o poder da ressurreição atingir, né? Por isso que ele fala, e por isso é que ele pede ao profeta: profetiza para ver se há possibilidade. Porque esses ossos estão mortos, isso porque são desobedientes. Então o Senhor disse: farei entrar o Espírito neles, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei sobre vós estenderei pele, e porei vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor. Ele, pondo o Espírito, ele vai mover Espírito para formar o seu reino. Como vimos na comissão dos 7 candelabros em Apocalipse 5. Os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra, que vai produzir vida aos ossos mortos, no livro selado dito. Então eles se ajuntavam osso a osso. Olhei aí que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor: vem dos 4 ventre o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Os mortos revivem pelos 7 candelabros. Então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança, estamos todos terminados. No verso 37, 12. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vos trarei a terra de Israel, ou seja, os vencedores. Não lemos no livro selado que ele comprou e enviou os 7 espíritos por toda a terra? Os espíritos dele foi enviado por toda a terra para formar sobre toda a tribo, povo e nação? Foi. Aqui ele está dizendo que ele vai reviver. Ele vai reviver esses ossos com os 7 candelabros. Porque fora dos ossos, fora do candelabro não tem vida, só morte. Desobediente não tem vida dele. Quem não andar com ele está fora. Os 7 espíritos de Deus, junto com o cordeiro, os 7 espíritos vai profetizar, e Deus vai determinar a vida e a vitória e o estabelecimento do seu tabernáculo, porque é essa a vontade do Criador. Estabeleceu o tabernáculo dele, como bem está dito em Apocalipse 21, 3, que
Eles serão o seu tabernáculo, a casa de Deus. São os ossos que vão reviver e sair da sepultura porque estão dentro da promessa dos candelabros. Israel vive seguindo os passos do maligno. Mas um povo regenerado por Deus segue em obediência ao Cordeiro, produzindo a luz. Em Apocalipse 5 vimos a necessidade de Deus formar os seus habitantes. E no capítulo de Apocalipse 5:3, 21:3, a necessidade do tabernáculo ser formado da casa de Deus desolada, até então. E em 2 Coríntios 2, 5:1, vemos as pedras vivas estabelecidas, a casa, o edifício de Deus construído, edificado, formando as pedras vivas, o qual teve início quando Deus enviou os 7 espíritos por toda a terra, a comissão que lançou a semente para produzir a vida, a videira para produzir o ensino, a instrução, para libertar um povo que quer a liberdade e ser restaurado. Os 7 espíritos, os instrutores do reino, vêm cumprindo com esse papel até chegar o veredito final. Agora cabe querer ou não querer. Se não queres ser governado pelo sistema capitalista de Martinho Lutero, desse povo evangélico aí, desses pastores. Quando dissemos que Israel não corresponde ao relógio de Deus, não é à toa que falamos. Não, mas porque o relógio de Deus é Israel? É porque a figueira floresceu. Floresceu? Não. Israel não floresceu. O que está florescendo são os trabalhos dos 7 candeeiros, os 7 espíritos, os 7 olhos de Deus. Isso sim está florescendo. Que corresponde à comissão. Os 7 espíritos enviados por Deus, que corresponde aos 7 chifres e os 7 olhos de Deus na terra. E de fato nós realmente somos os olhos de Deus. Porque muitas das coisas que abrimos nesse livro aqui, a Bíblia, o compilado da verdade, a condensação do que está no coração de Deus, e bem como o seu projeto, o seu plano final, a consumação dos séculos, é porque essa comissão observa e tem os olhos do Altíssimo e recebe junto com o Altíssimo olhares, olhos, observações e percepções. Se eu for mostrar aqui, quando um desses espíritos me mostrou o que aconteceu em Suzano, quando aquele jovem entrou e saiu matando as crianças, Deus me transformou, me levou em espírito até aquela escola. Olha só onde vai os olhos de Deus. Por isso que não é à toa que no livro selado está preconizado exatamente a questão dos 7 olhos. Deus me levou em espírito para dentro da escola e eu escutei os tiros um dia antes daquela tragédia que aconteceu em Suzano, na escola de Suzano, Rio de Janeiro. Eu acordei com os barulhos de tiros e eu digo, será que estou escutando tiros? Será que é aí na frente? Não. O que eu escutava era um som espiritual. No dia seguinte, veio a notícia. São fatos como esses é que entendemos o que representa esses olhos do Altíssimo. Essa humanidade está caída. O Ocidente está entrando em um processo de destruturação, perdendo o sentido. Até onde chegaremos diante de tantas agressividades? Israel é o relógio de Deus? Não. O relógio de Deus é o cordeiro, é a comissão e aos cavalos coloridos. São esses elementos que são o relógio. São os aceleradores do arrebatamento.
Porque se não tiver esses elementos, nada vai mudar. Aliás, graças ao Cordeiro de Deus com a sua comissão, são os pregadores de Deus, não os sacerdotes mercenários, tá? São pastores de Deus que defendem essa palavra. E todos nós estamos de parabéns. Esses estão de parabéns. E eu digo a todos esses que estão na videira, continue, porque Deus precisa de nós. Deus precisa agora mais do que nunca dessa comissão. Por quê? Porque o ataque de Satanás a cada dia se intensifica. O Ocidente sofre os ataques do maligno em destruir a essência da criação, que é o homem. Porque é de se admirar mesmo, de forma bem perplexa, estarrecedora, diante do que nós estamos contemplando. Mulher que casa com um boneco e intitula ele de Marcelo. Mulher que casa com Marcelo e tem filho de... Porque tem reportagem assim. Mulher casou com um boneco. Olha para onde está indo essa humanidade. Quando não, entendem que são cachorros. Quando não, entendem que são cabritos. E quando não, entendem que são porcos. E não são gentes. Eu fico contemplando essas coisas e fico pensando, filho do homem, a comissão precisa continuar, porque se a comissão parar, é o fim mesmo. O homem, obra da tua criação, Deus, se a comissão parar os trabalhos, não vai restar nada. Porque está em jogo até a nossa espécie como humanos. Porque um humano que quer ser cavalo, que quer ser porco, é o fim da humanidade. A comissão, além de ser o acelerador do arrebatamento, ela é a comissão é o elemento, depois do Cordeiro, o elemento que segura a sobrevivência até da nossa espécie. Porque se pararmos de pregar o evangelho, se cruzarmos os braços e não mantermos nem os que estão ainda seguros, provavelmente nós também seremos desconfigurados em toda essa bagaça. Israel é o relógio de Deus? Só se for relógio parado. Porque o que Deus fala sobre Israel é que Israel se assemelha a um vale de ossos secos, sem vida. Porém, os 7 candeeiros, os 7 olhos, preconizado no livro selado, dito em Apocalipse 5, na visão do livro selado, a comissão é o que Deus precisa contar, pois Ele conta com a comissão para segurar a sua palavra. Modificaram a métrica. Modificaram a métrica. Ciência biológica da vida humana. Modificaram os tempos e as leis.